Arterial Sistêmica e Insuficiência Cardíaca, sob orientação do Dr. Gustavo Vaz. A paciente do caso se trata da paciente de 86 anos, do sexo feminino, portadora de 5 filhos e viúva há 11 anos. Ela mora em sua própria residência com o auxílio de um grupo de cuidadoras. A história da paciente inicia no nosso hospital, quando ela é internada há aproximadamente 10 dias atrás para tratamento de um quadro arrastado de diarreia que se associou, por fim, com o delírio multifatorial. De história de moléstia atual, temos o relato de que a diarreia se iniciou há 30 dias, aproximadamente, e ela foi consultada por uma neurologista e substituiu a donepezila que ela usava por uma galantamina na tentativa de melhorar os sintomas. Depois dessa troca, a paciente apresentou declínio do quadro cognitivo e apresentou também piora nos dias anteriores à internação do quadro de diarreia, evoluindo com dificuldade de deambulação e dispneia aos esforços, sem outros sintomas respiratórios e sem alteração urinária. Nossa paciente, ela tem como comorbidades hipertensão arterial sistêmica, fibrilação arterial, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada que estava interrogada no início da internação e que depois foi confirmada, e uma doença renal crônica que vamos ver também que se agudizou ao longo da internação. Além disso, ela também é portadora de uma síndrome demencial não especificada. Nesse slide, podemos ver os medicamentos que ela usa para o controle das comorbidades apresentadas no quadro anterior. Ao examinar a paciente no leito, percebemos que ela estava tranquila e ela foi ativa e colaborativa ao exame, mesmo que estando levemente confusa. Percebemos que a paciente está hipocorada, com uma cruz em 4, hidratada, anictérica e acianótica. A ausculta cardíaca, as bulhas estavam arrítmicas, normofonéticas e não apresentou sopro em nenhum dos focos. Os pulsos periféricos eram palpáveis e cheios e ela apresentou, na média dos dias de internação, uma pressão de 130 por 70 e uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto. Na ausculta pulmonar, percebemos murmúrio fisiológico presente em todos os focos, sem ruídos adventícios, mesmo que na base esquerda ela apresentasse um pouco de hipofonese. A saturação dela em ar ambiente estava em 94%. A palpação abdominal, vemos que ele é globoso, está normotenso e indolor à palpação. A paciente, ao longo da internação, apresentou evacuações líquidas e também evoluiu com um edema progressivo que, no momento do último exame, no dia 10/11, estava com 3 cruzes em 4 em membros inferiores. Ao ser avaliada na avaliação geriátrica ampla, como na parte de funcionalidade, percebemos que a paciente, por meio dos testes de Fever e de CATS que foram aplicados, é totalmente dependente para atividades instrumentais de vida diária e parcialmente dependente para atividades básicas de vida diária. Na cognição, sabemos que a paciente é portadora de uma síndrome demencial não especificada, já diagnosticada há 2 anos, sendo que no minimento aplicado, ela fez 15 pontos em 30. Apresenta humor apático e no quesito mobilidade, ela tem uma instabilidade postural que conclui assim com uma imobilidade parcial. Nos exames complementares da paciente ao longo da internação, nos exames completos, ela teve várias intercorrências que não vêm ao caso na apresentação desse caso para vocês. Mas os exames que vale a pena ser tratados, se trata do BNP, que o dela veio alterado no valor de 6.575, e os valores normais de pressão vão ser apresentados ao longo da apresentação. Teve uma ureia e uma creatinina alteradas, demonstrando assim a agudização da doença renal crônica dela. Com isso, também podemos inferir que, devido a desse prejuízo renal e ao prejuízo cardíaco, que ela veio apresentando esse edema que já foi tratado anteriormente no outro slide. E do exame complementar mais importante que nós consideramos, trouxemos para vocês o ecocardiograma, que foi feito no dia 8 desse mês, de 11 de 2021, e como alterações percebemos que o VD tem uma dilatação importante, mesmo que sua função contrátil seja preservada. Temos uma movimentação anômala do septo interventricular devido a essa alteração do VD, um aumento importante das câmaras atriais, sendo que o átrio esquerdo apresentou um volume de 57 milímetros cúbicos, alteração degenerativa das válvulas aórtica e mitral de grau leve, uma pressão sistólica da artéria pulmonar bem alterada também, elevada no valor de 52 milímetros de mercúrio. Como embasamento teórico para a discussão do caso clínico,
nós utilizamos as diretrizes em cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi atualizada em 2019. A respeito da insuficiência cardíaca, primeiramente, é importante a gente ressaltar a alta prevalência dessa condição em pacientes idosos. Chega a afetar 20% dos pacientes com mais de 75 anos de idade e tem também uma alta mortalidade, chegando a dobrar o risco de morte de forma geral e a quadruplicar o risco de morte por morte cardiovascular. A insuficiência cardíaca pode ser por disfunção sistólica ou disfunção diastólica, sendo que a sistólica é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e a diastólica é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é o caso da nossa paciente. Pacientes idosos, eles podem ter apresentações atípicas da insuficiência cardíaca devido a alterações das limitações funcionais e da presença de múltiplas comorbidades. Então, com isso, os pacientes muitas vezes têm um diagnóstico também atípico, e é por isso que os exames complementares se tornam ainda mais importantes para o diagnóstico dessa condição nos pacientes idosos. Falando especificamente, primeiro, sobre os biomarcadores, como o BNP e o proBNP, a Sociedade Brasileira de Cardiologia considera que um BNP inferior a 35 exclui o diagnóstico de insuficiência cardíaca em pacientes sintomáticos e considera que um valor maior do que 250 de BNP ou maior do que 1.800 do proBNP aponta para a insuficiência cardíaca. Isso é importante porque pacientes idosos apresentam naturalmente níveis mais elevados de peptídeos natriuréticos, devido justamente a essa presença de múltiplas comorbidades, como, por exemplo, a insuficiência renal, que é o caso dessa paciente, o que pode elevar os valores dos peptídeos natriuréticos e falsear o diagnóstico. Por isso que um valor elevado de BNP ou proBNP não afirma o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mas aponta para esse diagnóstico. E é o caso da paciente. Como foi mencionado anteriormente, a paciente tem um proBNP de valor elevado, o que fala a favor desse diagnóstico. Ainda sobre os exames complementares, falando agora sobre o eletrocardiograma, um eletro com resultado normal, ele pode ser útil para tornar a hipótese de uma insuficiência cardíaca menos provável. E a Sociedade de Cardiologia considera que achados como fibrilação atrial, bloqueio de ramo esquerdo, áreas inativas, hipertrofia do VE, tornam mais provável o diagnóstico de insuficiência cardíaca. E a paciente em questão também apresenta um desses achados, que é uma paciente portadora de fibrilação atrial. Outro exame complementar que é extremamente importante para o diagnóstico de insuficiência cardíaca é o ecocardiograma. Ele que determina se a insuficiência cardíaca é de fração de ejeção preservada ou reduzida. E, além disso, ele também é importante na busca da etiologia. Atualmente, a Sociedade de Cardiologia colocou na diretriz que a amiloidose é uma condição crescente na população acima de 70 anos de idade. E por isso que, além da importância de determinar a fração de ejeção, o ecocardiograma é importante na busca da etiologia. E também para determinar outros índices, como o volume do átrio esquerdo, a massa do ventrículo esquerdo e o fluxo venoso pulmonar. Falando agora do tratamento da insuficiência cardíaca, os objetivos principais são redução da mortalidade e redução da internação, a melhora da capacidade funcional e a melhora da qualidade de vida dos pacientes. E assim como os adultos, o tratamento da insuficiência cardíaca nos idosos é baseado nos 3 pilares, de ECOBRA, beta-bloqueador e antagonista de aldosterona, que a gente vai discutir um pouco mais especificamente sobre cada um. Especificamente sobre os IECA, vários ensaios marcantes mostraram a eficácia dos IECA em pacientes mais jovens. Mas um estudo grande mostrou, inclusive, uma maior redução do risco cardiovascular em pacientes maiores de 65 anos, mostrando que ele é extremamente positivo para essa população. Os bloqueadores dos receptores de angiotensina
vários estudos demonstram uma relação semelhante de benefícios entre a população idosa e a população geral. E é a mesma coisa que os estudos com beta-bloqueadores demonstraram, que existem benefícios semelhantes na insuficiência cardíaca na população idosa e na população geral. E a última classe, os antagonistas de aldosterona, aqui especificamente a espironolactona, existem benefícios do seu uso na insuficiência cardíaca em idosos, mas essa classe deve ser usada com um monitoramento cuidadoso da função renal dos idosos e também um monitoramento cuidadoso da interação medicamentosa, dos riscos de interação medicamentosa. Dentro da diretriz da cardiogeriatria, a gente vê também um ponto que é muito importante, que é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, a gente conseguiu ver que ela existe uma alta prevalência, sendo que existem 65% dos idosos a nível ambulatorial e por volta de 80% das mulheres que têm mais de 75 anos de idade apresentam algum grau de hipertensão arterial. E a gente sempre tem que lembrar que a hipertensão arterial é o principal fator de risco tanto de mortalidade quanto de morbidade dentro dos idosos brasileiros. Então, a gente tem que lembrar a real importância dele na questão da saúde dos idosos. Dentro das questões que a gente pensa que podem causar aparecimento, a gente pensa até mesmo alterações do próprio envelhecimento. E dentro deles, a gente vê claramente uma função de que, com o tempo passando e com o corpo sofrendo as intempéries do tempo, a gente vê que aparece uma rigidez vascular que vai diminuir justamente essa elasticidade, fazendo com que a pressão aumente, a pressão sistólica principalmente, e por causa disso vai, consequentemente, aumentar o esforço cardíaco. E que a médio e longo prazo, a utilização desse esforço maior cardíaco vai fazer com que ocorra uma hipertrofia até que eventualmente possa evoluir até mesmo para uma insuficiência cardíaca. E isso é uma coisa que é relativamente esperado como uma alteração do envelhecimento. Dentro da questão da hipertensão, é muito importante a gente lembrar sempre de fazer uma investigação clínica laboratorial. Primeiro, a gente tem que olhar a elevação da pressão, se ela é uma elevação real, ou se não é relacionada ao jaleco branco, ou tem alguma outra causa que está mascarando essa questão e que pode estar confundindo a gente. A gente tem que, 2, identificar qual é a causa da hipertensão, se é primária, secundária, se tem relação a alguma outra doença, se sempre teve ali, se tem pouco tempo, essas questões, porque isso vai ajudar com que a gente foque melhor o tratamento. E com esse foco melhor, a gente, inclusive, consegue muitas vezes utilizar menos medicamentos ou não utilizar tantos medicamentos no início. O que, lembrando, é sempre bom, considerando que a polifarmácia é uma coisa extremamente negativa no idoso. Além disso, a gente tem que identificar lesões em órgão-alvo. Essas lesões, elas vão ajudar a gente até mesmo entender se é uma doença mais nova, mais antiga, e se está realmente afetando muito esses órgãos junto com outras comorbidades, que é inclusive o tópico seguinte, que é achar doenças associadas, principalmente doenças que cursam com uma piora dos danos causados pela hipertensão e por elas, como, por exemplo, a diabetes. E não por último, e não menos importante, por último, a gente vê que tem que ser estratificado esse risco. Por quê? Porque isso vai nos dar prognósticos, isso nos vai deixar claro muitos exames e acompanhamentos que nós devemos fazer, e principalmente para a gente poder fazer um tratamento mais individualizado. Dentro disso, a gente vê que a investigação clínica, o principal é colher uma história clínica boa e completa, que é imprescindível para esse tipo de caso. A gente sempre faz teste de cognição, porque pode estar relacionado a algum tipo de demência, uma demência vascular, por exemplo, mas também pela questão de que é extremamente importante a gente ver a evolução dessa questão da demência ou a evolução do não aparecimento dela, né? Dessa questão de manter uma cognição boa e uma cognição estável, porque é uma das coisas que a gente tem que focar e ter muito cuidado nos idosos, né? Porque é uma tendência que aconteça
um declínio cognitivo com a idade, mas a gente tem que sempre diminuir todos os fatores que podem estar causando uma piora acelerada disso. E dentro disso, a gente não pode esquecer que é muito importante fazer um exame físico completo. Lembrando que o IMC é extremamente importante e que a gente tem que lembrar que o IMC é diferente do idoso para o paciente mais jovem. Então, que um paciente idoso com IMC de 20, ele está com baixo peso. Então, não esquecer disso, fazer uma circunferência abdominal, porque tem uma relação muito grande com risco cardiovascular e fazer o exame completo, né, o exame físico completo como um todo, porque as informações colhidas lá vão nos ajudar muito nesse acompanhamento. Dentro dos exames, a gente tem que fazer sempre um eletrocardiograma de repouso, como dito anteriormente. É importante até mesmo para a gente ver se já não tem, às vezes, uma insuficiência cardíaca, alguma alteração estrutural, e para a gente ter também de base para futuro, para a gente acompanhar essa evolução e esse controle, a gente tem que pedir uma revisão laboratorial e exame de urina para ver como que está o corpo como um todo, o sistema, né? Então, utilizando o exame de urina, a gente vai ter uma ideia de como estão os rins, e os exames laboratoriais gerais, a gente vai ver triglicérides, né? Ver como estão os hábitos de vida e como o paciente está respondendo a isso. E muito importante também a gente fazer um mapa, um MRPA, que são duas formas que a gente vai ter de ver se tem momentos do dia que o paciente ele apresenta picos hipertensivos, tem alguma coisa que desencadeia pioras, ou se ele é sintomático, se tem alguma coisa correlacionada diretamente a isso. Lembrando que a gente tem que metas para manter a pressão dos idosos, só que lembrando que dentro da cardiogeriatria é muito importante a gente lembrar que é uma recomendação, porque diferente de outras áreas, o tratamento aqui tem que ser extremamente individualizado. E quanto mais frágil o idoso, mais individualizado tem que ser. Então, por exemplo, o idoso acima de 65 anos, robusto, ele tem que ter um nível de PA controlado igual a um adulto. Que vai ser a gente controlando aí abaixo de 13 de 130 a pressão sistólica. O idoso abaixo de 80 anos, sem fragilidade, ele vai ter um nível de PA máximo de 140, sendo que o idoso acima de 80 ele pode ter uma PA sistólica de 160, com uma redução que a gente vai tentar de fazer de 150 para 140. Mas a gente tem que lembrar que se o idoso for frágil, tiver muitas comorbidades, é muito importante que a gente individualize a meta terapêutica. Por quê? Se a gente tiver um paciente que, por exemplo, ele mantém uma pressão muito alta e média, ele mantém uma pressão de 18, 19 sistólica, e a gente quiser abaixar, o corpo dele, depois de tanto tempo assim, pode até ter acostumado. Então, abaixar essa pressão até para níveis que ainda seriam, entre aspas, considerados altos, como 14, 15, ele pode sofrer consequências porque o corpo dele não vai ter uma perfusão necessária para os órgãos. Então, lembrando que a gente tem que focar nisso, porque o importante não é o número, sim a resposta do paciente. Então, tem que ser extremamente individualizado. Dentro dos tratamentos, a gente tem 5 braços principais, sendo o primeiro deles os tiazídicos, que é a primeira linha em idosos sem comorbidades. A gente tem os bloqueadores de canal de cálcio, principalmente quando a gente vê as duas divisões, que são os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos, a gente vê que os dihidropiridínicos têm um grande efeito vasodilatador, causam menos edema, e eles são muito utilizados em pacientes coronariopatas, que já sintomáticos, do que eles não costumam ser muito utilizados em comparação com a sua contraparte, os não dihidropiridínicos. Lembrando que o IECA ele é muito bom para idosos que têm hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, e que é extremamente importante a gente fazer o controle do potássio dele. Os BRA, eles são eficazes na insuficiência cardíaca e eles apresentam uma questão de proteção renal e cardíaca, então sempre pensar neles quando for um paciente diabético ou que tem alguma outra afecção que possa causar um dano nesses órgãos. Os beta-bloqueadores têm um menor efeito na pressão arterial e são mais ligados a uma questão do coração, alterações cardíacas mesmo.
Voltando para como a paciente está sendo manejada no nosso hospital, primeiro ponto que temos é uma questão muito importante entre hidratação e congestão para essa paciente, já que com esse quadro arrastado de diarreia é fundamental que a gente hidrate bastante a paciente, mas em contrapartida temos essa questão de agudização da doença renal e da insuficiência cardíaca que pode levar a uma congestão da paciente. Então, esse manejo está sendo bem delicado. Para o tratamento do quadro de diarreia que a paciente está apresentando, ela vem utilizando ceftriaxona, que na verdade está intravenosa para poder tentar pegar infecções em geral que a paciente pode estar apresentando, que pode estar piorando com essa diarreia, metronidazol para tratamento da diarreia, racecadotrila e Saccharomyces boulardii, todas em busca de cessar essa diarreia e melhorar a paciente. Já para o tratamento da pressão alta e da insuficiência cardíaca, ela está usando intra-hospitalar o amlodipino, a atorvastatina e a furosemida, sendo que a furosemida está sendo dada para poder tentar controlar esse edema progressivo que essa paciente vem apresentando. E a paciente, hoje foi o último dia que vimos ela, mas ela vai continuar internada e pode ser que o quadro dela evolua de outra forma posteriormente. Para concluir o nosso trabalho, nós trouxemos essa página do Choosing Wisely Brasil, que são 10 tópicos que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia achou fundamentais de serem discutidos e disseminados para toda a população médica sobre tratamentos de idosos. O primeiro tópico, ele fala para não descrever um novo medicamento se antes realizar uma revisão criteriosa dos fármacos que o idoso já usa, na tentativa de não causar uma iatrogenia ou piorar algum quadro que o paciente já apresente antes. E o segundo tópico que a gente achou importante trazer também é de não indicar rastreio, tratamento ou intervenção invasiva no paciente, sem que você conheça todo o quadro desse paciente, como ele é em casa, como é a funcionalidade dele, a expectativa de vida, e sempre compartilhar as opções de tratamento e toda a história clínica do paciente com o próprio paciente, se ele for capaz, ou com seu representante legal. Essas aqui são as nossas referências e muito obrigada.